Aula de número 4. Capítulo 5, do versículo 13 ao 19. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Então veja aqui que Faraó simplesmente resolveu tirar a palha deles. Antes eram os egípcios que buscavam, agora, caso eles quisessem fazer com palha, eles tinham que buscar. Ou seja, Faraó apertando a situação, a vida deles. Versículo 14. Foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes, por que não acabastes vossa tarefa fazendo tijolos como antes? Assim também ontem e hoje. Veja, eles passaram a ser açoitados, os oficiais, exigindo Faraó que fizessem a quantidade de tijolos que estavam fazendo antes, e agora eles estavam sendo açoitados. Os exatores açoitavam os oficiais dos filhos de Israel para que eles fizessem e apresentassem a mesma conta de tijolos como dantes, o que era basicamente impossível. Versículo 15. Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Então veja, os exatores normalmente eram egípcios, mas os oficiais dos filhos de Israel eram basicamente israelitas, né? Eles usavam deles próprios para fazê-los de alguns oficiais, para então exigir trabalho dos próprios israelitas. Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Ou seja, nós não temos a culpa, não somos o culpado. Então, com isso, a gente percebe que Faraó mais afligiu os filhos de Israel com a chegada de Moshe e Aharon, querendo dizer que eles vieram por Deus, trazidos por Deus, Deus os enviou para então livrá-los e assim por diante. E nos olhos deles parece que Deus não tinha livrado coisa nenhuma. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ora, vocês não querem sacrificar a Deus? Então, agora trabalhem. Como se fosse uma zombaria, né? Uma zombaria pelo fato de eles quererem sacrificar ao Senhor, ficar livre do jugo dos egípcios. Ide, pois, agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então, vocês, se quiserem, vão buscar, mas eu quero a mesma conta como dantes. Então, veja o nível de aflição, como multiplicou aos filhos de Israel. Então, os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição. Mais uma vez, lembrando, irmãos, que esses oficiais aqui eram judeus, tá? Eram israelitas. Porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Então, a aflição bateu sobre eles porque eles não tinham condições de suprir a mesma quantia de tijolos. Versículo 20. Encontraram a Moshe
e a Aharon, que estavam defronte deles quando saíram de Paró. Né? Então encontraram os dois, né? Porque eram os dois quem Deus estaria usando para trazer-lhe justiça, juízo aos egípcios. Eles encontraram e disseram-lhes: por que o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó, ou diante de Paró, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar, ou seja, dando-lhes o poder e a oportunidade para nos destruir. Então, ao invés de vocês nos trazerem paz e alívio, estão trazendo jugo sobre nós. Então, tornando-se Moshe ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? O que nós vemos aqui no versículo 22 parece-nos entender que Moshe não foi orientado pelo Senhor que tudo isso aconteceria, que Deus endureceria o coração de Paró. Parece que Moisés não sabia aqui, né? Eu entendo o versículo 22 como sendo uma fraqueza de Moshe por fazer esta pergunta para Deus, já que ele mesmo sabia a resposta. Porque desde que me apresentei a Paró para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Mas Deus havia dito que endureceria o coração de Paró e até que as suas 10 pragas acontecessem sobre o Egito. E sobre essas 10 pragas nós falaremos na próxima aula, ok? Vamos falar nos detalhes sobre essas 10 pragas, e você vai aprender que cada praga correspondia basicamente a um confronto de Deus contra os deuses, entre aspas, catalogados no Egito. Então, disse o Senhor a Moshe: agora verás o que hei de fazer a Paró, porque por uma mão poderosa, esta mão poderosa basicamente representa os seus juízos, né? Que culminou nas suas 10 pragas, que falaremos daqui a pouco. E os deixará ir, pois por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moshe e disse: eu sou o Senhor. A ideia aqui de dizer eu sou o Senhor é de dizer que a minha palavra não volta. Eu sou soberano, eu sou todo-poderoso, e assim por diante. Essa é a ideia quando Deus dizia para Moshe: eu sou o Senhor, ou seja, não há outro como eu, e assim por diante. Seria uma própria afronta aos deuses do Egito e até mesmo a Paró, porque Faraó também era considerado um deus no Egito. E eu apareci a Avraham, a Yitzhak e a Yaakov como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome, a ideia aqui de dizer pelo meu nome é a de mostrar uma segunda face, uma outra face de Deus, aquela face de um Deus juiz, de um Deus todo-poderoso, no sentido em aquele Deus que traz juízo sobre as pessoas para então demonstrar a sua grandiosidade. O Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido, mas agora vocês vão conhecer-me. E também estabeleci a minha aliança, meu pacto com eles, para dar-lhes a Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Lembrando, irmãos, que Abraão, ou Avraham, recebeu de Deus a promessa que herdaria a terra. Porém,
quem herdou, na verdade, foram os seus descendentes. Pois diz a Bíblia que ele nem o espaço de um pé ele herdou em Canaã, mas os seus descendentes herdaram toda aquela terra. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios, Mitzraim, em hebraico, fazem servir, e lembrei-me da minha aflição. Deus ouvindo o gemido. Até parece que Deus não ouvia antes, né? Como também lembrei-me. Até parece que Deus tinha esquecido. Esse ouvindo e lembrei-me é uma força de expressão, né? Deus não deixa de ouvir e Deus não esquece de nada. Aqui é uma linguagem antropopática de Deus. A linguagem interna, a linguagem interior. Antropopática. Deus agindo como um ser humano comum, coisa que Deus não é. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Mais uma vez o termo. E vos tirarei de debaixo das cargas dos Mitzraim, dos egípcios, e vos livrarei da servidão, da escravatura, e vos resgatarei com um braço estendido e com grandes juízos, fazendo referência aqui às 10 pragas catalogadas que nós falaremos detalhe por detalhe na próxima aula. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios, né? Então, com os meus milagres, com as minhas pragas, vocês saberão quem eu sou e que nada tem a ver entre mim e os deuses catalogados do Egito, porque, na verdade, não são deuses. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando. Veja, o verbo jurar aqui, ó, jurando. O Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, disse que não podemos jurar, né? O juramento basicamente refere a Deus, porque somente Deus pode jurar, mais ninguém. Que daria a Avraham, Yitzhak e a Jacob, eu vos lá darei por herança, eu sou o Senhor. Ou seja, o que eu falo acontece. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deste modo falou Moshe aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moshe, por causa da angústia de espírito e da dura servidão, né? Uma vez que Paró mais aumentou a carga deles, isso fez com que eles não dessem ouvidos, não credibilizassem as palavras de Moshe, ainda que vindas do Senhor. Falou mais o Senhor a Moshe, dizendo: entra e fala a Paró, rei do Mitzraim, do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moshe, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Paró me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Mais uma vez, Moshe passando na cara, desculpe-me a expressão, passando na cara o fato de dizer que ele era incircunciso de lábios. E Deus muito falou sobre isso a ele, que ele não se preocupasse e que ia usar seu irmão, Aarón, como profeta, e ele seria por Deus. Eu vejo aqui, no versículo 11 e 12, mais uma fraqueza de Moshe. Isso é importante sabermos por quê. Porque não existe super-homem. Os grandes homens na Bíblia, como Moshe, David, entre outros, Avraham, Yitzhak e Jacob, entre outros,
também são falhos, também são homens que demonstram fraqueza. Todavia, o Senhor falou a Moshe e a Aharon e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Perol, rei do Mitzraim, para que tirassem os filhos de Israel na terra do Mitzraim, na terra do Egito. Deus falou desde o monte, em Shemot, capítulo 3, em Êxodo 3. E agora, Deus confirmando que havia de tirar. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Reuven, o primogênito de Israel, Hanor e Palul, Hezron, Carmi. Estas são as famílias de Reuven. E os filhos de Shimon, Yemuel, Yamin, Ohad, Iahim, Zohar, Shaul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Shimon. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gershon, Kohat e Merari. E os filhos, os anos da vida de Levi foram 137 anos. Interessante. E os filhos de Gershon, Livni, Shmei, segundo as suas famílias. E os filhos de Kohat, Amram, Izar, Hebron, Uziel. E os anos da vida de Kohat foram 133 anos. E estes anos aqui são literais. Não tem como dizer que não são os anos correspondentes aos anos dos dias de hoje. São sim. E os filhos de Merari, Mahli, Mushi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Amram tomou por mulher a Yocheved, sua tia, e ela deu-lhe a Aharon e Moshe. E os anos da vida de Amram foram 137 anos. Glória a Deus. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zichri. E os filhos de Uziel, Mishael, Elzafã e Sitri. E Aharon tomou por mulher a Elisheva, filha de Aminadab, irmã de Nachshon. E ela deu-lhe a Nadav e Avihu, Eleazar e Tamar. Nadav e Avihu morreram. Nós vamos ver isso mais para frente, restando Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Erchaná, Abiazaf. Estas são as famílias dos Coraritas. Glória a Deus. E Eleazar, filho de Aharon, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Pneá. E estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Lembrando que dessa geração veio Shmuel, o grande Shmuel. Estes são Aharon e Moshe, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Mitzraim, segundo os seus exércitos. Em hebraico, Tzavaim, porque Tzavá é exército, Tzavaim, exércitos. Estes são os que falaram a Paró, rei do Mitzraim, para que tirasse do Egito o Mitzraim os filhos de Israel.
estes são Moshe e Aharon. A ideia aqui do versículo 27 é mostrar o quanto Moshe e Aharon eram homens grandes, poderosos, né? No Egito também, por que não dizer? E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moshe na terra do Mitzraim, falou o Senhor a Moshe, dizendo: eu sou o Senhor. Mais uma vez. Fala a Paró, rei do Mitzraim, tudo quanto eu te digo, porque eu sou o Senhor. Ani Adonai, glória a Deus. Então disse Moshe perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso. Mais uma vez, irmãos, a fraqueza de Moshe. Incircunciso de lábios. Como, pois, Paró me ouvirá? Né? Lembrando que lá em Atos 7:22, o grande Estevão disse que Moshe era poderoso em palavras e obras. Ora, como um homem poderoso em palavras e obras pode assim dizer, e logo diante de Deus: eu sou incircunciso? Então disse o Senhor a Moshe: eis que te tenho posto por Deus. Olha só a responsabilidade, irmãos. Por Deus a Paró. E a Aharon, teu irmão, em hebraico será o teu profeta. Profeta em hebraico, Navi. Então, Aharon será o teu será o teu Navi, profeta. Tu falarás tudo quanto eu te mandar, e Aharon, teu irmão, falará a Paró que deixe os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, veja aqui, irmãos, segundo Midrash, segundo a tradição, Deus arrancou, tirou o livre-arbítrio momentâneo de Paró para que ele cumprisse os seus desígnios. Ora, segundo a Bíblia e segundo a história, sabemos que Faraó era coração duro, mas Deus deu uma endurecida um pouco mais para Faraó não deixar os filhos de Israel saíssem até Deus cumprir todo o seu juízo, a saber, as 10 pragas. Eu endurecerei o coração de Faraó, como Deus disse lá no monte, em Shemot, capítulo 3. E multiplicarei na terra do Mitzraim os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. Veja, o próprio Deus explicando. E eu porei minha mão sobre o Egito, sobre Mitzraim, e tirarei os meus exércitos, Tsevaim, meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Mitzraim, com grandes juízos, fazendo menção às 10 pragas. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, demonstrando o seu poder, autoridade e grande glória. Quando estender a minha mão sobre o Mitzraim e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moshe e Aharon, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Glória a Deus. E Moshe era da idade de 80 anos. Então veja, Moshe, quando estava no Mitzraim, ali viveu 40 anos. Quando passou a viver do Midbar, o que é Midbar, pastor? Midbar é deserto. Quando passou ao Midbar, e ali ficou mais 40 anos. E aqui, no versículo 7, demonstra que Moshe tinha 80 anos de idade e Aharon da idade de 83. Portanto, Aharon era mais velho que Moshe 3 anos. Quando falaram a Paró. E o Senhor falou a Moshe e a Aharon, dizendo:
Quando Paró vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Aharon, toma a tua vara e lança diante de Paró, e se tornará em serpente. Veja, fazei um milagre, né? Milagre aqui, lá no hebraico diz um outro, né? Um sinal. Milagre na Bíblia é algo que não se pode explicar. Se milagre se explicar, milagre deixa de ser milagre. Exemplo: transformação de água em vinho, multiplicação de pães e peixes, alguém andar sobre as águas, cura de enfermos, cura de cego, leproso e assim por diante. Milagre, algo que está muito além da medicina. Toma a tua vara. Essa vara aqui não era a vara de Moshe, era a vara de Aharon. Irmãos, até o terceiro milagre, até a terceira praga, foi com a vara de Aharon. A partir da quarta praga, aí teve a intervenção direta de Moshe. Ela vai se transformar numa serpente. Então Moshe e Aharon foram a Paró e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou a Aharon a sua vara, a vara de Aharon, diante de Paró e diante de seus servos, avad em hebraico, e tornou-se em cobra, em serpente. Agora veja que interessante, ó. E Paró também chamou os sábios, encantadores, os magos do Egito, Mitzraim, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Veja, na verdade, o texto bíblico diz que eles fizeram o mesmo no versículo 11. Porém, nós sabemos que milagre, só quem pode executar é Deus. Aqui, subentendidamente, foram magias, truques, né? Que foram feitos ali para enganar, né? Enganar, não foi milagre. Milagre só Deus é quem faz. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas, olha que interessante, irmãos, mas a vara de Aharon tragou as varas deles, né? Ou seja, aquela serpente que que veio da vara de Aharon, ela comeu, ela engoliu as outras serpentes, dando-nos a entender que o Senhor é Deus, Ele é soberano. Porém, o coração de Paró se endureceu. Claro, havia também uma intervenção da parte de Deus. E não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moshe: o coração de Paró está endurecido. Recusa deixar ir o povo. Claro, a mão de Deus, como diz os magos, o dedo de Deus estava lá. Aqui findamos a aula 4ª. Deus vos abençoe no maravilhoso nome de Jesus. Shalom!